E aí, colegas, sejam muito bem-vindos a mais uma análise de caso. Hoje a gente traz um estudo super denso, focado em explicar tudo sem deixar absolutamente nada de fora. É um material feito sob medida para nós, acadêmicos e pesquisadores de direito empresarial. A gente vai destrinchar aquela teia complexa que é a verificação de créditos na falência, focando nas minúcias da Lei nº 11.101 de 2005. Vamos usar como pano de fundo um estudo de caso muito rico, a decretação de falência da Companhia Siderúrgica do Vale do Jequitinhonha. É o laboratório perfeito para a gente entender como a natureza do crédito e os malditos prazos processuais definem, na prática, a vida de um credor. Bora começar? Dando uma passada rápida no nosso roteiro de hoje, começamos com o cenário da falência, depois vamos para as impugnações no prazo legal, em seguida as habilitações retardatárias. Aí avançamos para as ações pós-quadro geral, analisamos os créditos especiais e tributários e fechamos com os recursos no processo falimentar. Ponto 1. O cenário da falência, a base de tudo. Vamos direto aos fatos para montar o nosso tabuleiro. Olha só. A nossa base fática gira em torno dessa decretação de falência, que rolou lá em 13 de fevereiro de 2020. E, pessoal, no direito empresarial, o tempo é literalmente quem manda no jogo processual. A gente tem a decretação, depois vem o edital da primeira relação de credores e aí, bum, começa a correr aquele prazo crítico de 15 dias do artigo 7º, parágrafo 1º. Bem mais lá na frente, a gente tem a homologação definitiva do quadro geral. Saber com exatidão onde o credor está nessa linha do tempo é o que vai ditar qual é a ferramenta legal que ele precisa usar. E tem uma regra de ouro processual aqui que a gente precisa cravar desde já: o juízo universal da falência. Para quem vão os pedidos? Pelo artigo 13 da lei, ele é o ímã da falência, atrai praticamente todas as ações e reclamações sobre os bens e negócios da massa falida. Guardem bem isso para a gente não ficar repetindo a cada etapa, tá? É o nosso ponto focal de competência quase o tempo todo. Parte 2. Impugnações no prazo legal. Aqui a gente vai falar da galera que fez o dever de casa direitinho e não perdeu a hora. Sabe quando a relação de credores é publicada pelo administrador judicial e você bate o olho e vê logo um erro? Se o credor for rápido no gatilho e agir dentro daquela janela curtíssima de 10 dias, a ferramenta técnica, a medida cirúrgica para isso, é a impugnação, fundamentada lá no artigo 8º. Então não é uma simples habilitação, é um pedido de correção amparado nesse prazo ultra específico. E olha que incrível como a prática consolida a teoria. Nós temos aqui 4 casos super diferentes na essência, mas que caem no mesmo funil processual da impugnação justamente por causa do prazo. A Renata, por exemplo, que é credora estrangeira, usa a impugnação para arrumar um erro de valor, lembrando que credor de fora tem os mesmos direitos do nacional por conta do artigo 167G, caput. O Carlos, com um crédito trabalhista já transitado em julgado, também vai de impugnação porque agiu nesses 10 dias. O Banco Meridional entra querendo que a garantia real da hipoteca dele seja reconhecida até o limite do bem, sendo o restante quirografário, nos moldes do artigo 83, inciso 2. E, por fim, a fornecedora Metais, que foi classificada erroneamente com privilégio e usa a impugnação para pedir a retificação para crédito quirografário, seguindo o artigo 83, inciso 6. É muito interessante. O direito material muda, mas o remédio processual é o mesmo. Terceiro ponto: as habilitações retardatárias. E quando a gente simplesmente dorme no ponto e perde aqueles primeiros 15 dias, hein? Peguem o exemplo da Luísa e da Larissa no nosso estudo. As duas deixaram passar batido o prazo de 15 dias. Mas elas tiveram uma salvação maravilhosa. As duas acordaram para a vida e agiram antes de o quadro geral ser homologado pelo juiz. Por causa desse detalhe temporal, a medida exata deixa de ser habilitação comum e passa a ser habilitação retardatária, que está lá no artigo 10, caput da nossa Lei 11.101. Mas atenção a um detalhe prático importantíssimo, pessoal. Pelo parágrafo 5º do artigo 10, como o bonde da primeira relação já passou, essas habilitações retardatárias não entram na fila principal. Elas serão recebidas como se fossem impugnações e vão correr obrigatoriamente em autos apartados. Essa é daquelas nuances de processo que adoram derrubar a gente na vida real. Quarta parte, ações pós-quadro geral. O que acontece quando o atraso não é pequeno, mas sim gigantesco? Bom, o caso do Arthur é tenso. Ele só tomou ciência da falência 20 dias depois de o quadro geral estar oficialmente homologado. E aí, meus amigos, não tem choro nem vela. A habilitação retardatória já era, não cabe mais. A estratégia jurídica sofre uma mutação completa.
Ele precisa protocolar um requerimento de retificação do quadro geral, usando como base o artigo 10, parágrafo 6º, e a virada de chave absoluta aqui é o procedimento. A gente abandona as regras apertadas da falência e entra no rito ordinário lá do Código de Processo Civil. Vira um processo à parte, muito mais longo. Ponto 5. Créditos especiais e tributários. Aqui a gente vai ver algumas exceções e casos com regras totalmente próprias. Imaginem a situação. O município de São Paulo tentando incluir seus créditos tributários de dívida ativa. O direito empresarial moderno tem um viés super específico para isso. A via certa não é ficar mandando habilitação comum para o administrador. A Fazenda Pública tem que instaurar um incidente de classificação de créditos públicos, o que é feito com base direta no artigo 7º-A. É uma rota VIP, procedimentalmente falando, direto com o juízo da falência. E olha que pepino jurídico fantástico no caso da construtora Alfa. Eles firmaram um contrato de conta de participação com a siderúrgica. Só relembrando a lógica societária, nesse modelo, um sócio, o ostensivo, é quem bota a cara e toca o negócio, enquanto o sócio participante fica meio que nos bastidores, só aportando recursos. Com a falência da siderúrgica, que era justamente a sócio ostensiva, o contrato simplesmente colapsa. Como desenrolar esse nó? Não dá para meter uma habilitação e cruzar os dedos. É um quebra-cabeça lógico de 3 passos pautado no Código Civil. Primeiro, a falência acarreta na hora a dissolução dessa sociedade. Segundo passo, procede-se à liquidação dessa conta de participação, apurando os haveres. Terceiro, se sobrar um saldo para o sócio participante, isso vira um crédito quirografário, ou seja, vai lá para o fim da fila sem garantia nenhuma, conforme o artigo 994, parágrafo 2º do Código Civil. E claro, quem desata esse nó todo é o nosso juízo da falência, por força do artigo 76 da nossa lei. Sexto e último ponto, recursos no processo falimentar. Chegou a hora de ver a grande exceção àquela nossa regra geográfica lá do início. Pensa na situação da XY Gestão Patrimonial. Eles fizeram o trabalho de casa, impugnaram no prazo, tudo certinho. Mas aí o juiz da falência olhou a retificação de crédito deles e, pum, indeferiu. E agora, como é que a gente briga com uma decisão desfavorável no meio da falência? É aqui que a bússola processual muda totalmente de direção. A gente passou a análise inteira falando que tudo vai para o juiz universal, né? Mas quando a gente fala de recurso contra a decisão desse juiz, a gente pega o elevador. A medida correta sobe diretamente para o tribunal competente. E a gente está falando do nosso velho conhecido agravo de instrumento, conforme diz a regra do CPC no artigo 1016 caput. E você não precisa ter medo de errar a mão na fundamentação, porque a lei de falências é absolutamente cristalina no artigo 17. Ela crava: da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo de instrumento. É literal, pessoal. Ter isso na ponta da língua é o que garante que seu recurso não vá ser simplesmente enxotado do tribunal por usar o meio errado. E para a gente fechar com chave de ouro essa nossa imersão de hoje, fica essa provocação na tela. Como os rígidos prazos e a linha de corte da homologação mudam tudo na vida do credor. A grande lição que a gente tira desse estudo e que resume perfeitamente o direito empresarial é que ter o direito de receber não significa absolutamente nada se você não dominar o cronograma processual. Do prazo de 10 dias à impugnação até despencar para o rito ordinário do CPC, o tempo pune quem dorme no ponto. Fiquem de olho vivo nesses artigos, continue estudando firme e a gente se vê na nossa próxima exposição. Até lá!